Consuelo, eu queria aproveitar então a razão original pela qual a gente te convidou aqui. Tem muita gente dizendo, muitos apoiadores, né, do ex-presidente Bolsonaro, que essa prisão dele seria um movimento do Supremo para fazer uma cortina de fumaça em cima da história do Banco Master. Você que conhece tão bem esses dois universos, tu concorda com isso? Não, em hipótese alguma. Primeiro, eu acho que não tem relação mesmo uma coisa com a outra. Mas se tivesse, na verdade, nessa cortina de fumaça, quem estaria sendo protegido seria justamente o pessoal que apoia Bolsonaro, né? Ciro Nogueira, Rueda, que foram as pessoas que mais deram apoio ao Master, tanto na Caixa Econômica, para fazer operações do Master com a Caixa, e depois nessa operação com o BRB, com o Banco de Brasília, que compraria o Master. Ou seja, se alguém estaria sendo protegido aí, seria justamente o pessoal do Bolsonaro. Portanto, não faz o menor sentido essa Vamos análise. falar do Ciro Nogueira, então, ver que a gente olha o que a gente disse, não, vamos começar pelo Bolsonaro, mas o Banco Master, porque é isso, o timeline é isso, essa mistura de o Brasil, né, o Brasil é uma solda daqui a pouco, né, é o equipamento, é a tornozeleira, é uma pregabalina. O Brasil tem esse caldeirão de coisas que é muito difícil de explicar, por isso que a gente traz alguém gabaritado como a Consuelo. Mas já que o Gabriel mencionou, o Ciro Nogueira é um político muito influente aqui em Brasília, foi ministro, foi o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, mas também tinha uma proximidade com o governo Lula. Que papel que ele tinha nesse escândalo, desde antes da compra, da tentativa de compra pelo PRB, pelo banco aqui de Brasília, e depois, de que forma isso se entrelaça, Consuelo? O Ciro Nogueira, ele tinha já uma relação, primeiro porque o partido, né, os partidos ali conservadores, eles ficaram, para dar suporte ao governo, eles ficaram com algumas áreas, né, nessa coisa do tomar lá da cá. E o Ciro Nogueira foi um que teve grande influência sobre a Caixa. E essas operações da Caixa, quer dizer, havia pedidos para a Caixa comprar papéis do Banco Master. E o Ciro Nogueira tinha uma relação já muito grande com o Daniel Vorcaro, ele e o Rueda, né? Tinha todo o lobby em favor do Daniel Vorcaro, eles mesmos defenderam que se aumentasse o valor do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, para 1 milhão, é o Fundo Garantidor de Crédito que garante créditos dos investidores até 250 mil. E eles chegaram a propor no Congresso que se aumentasse isso para 1 milhão, isso já pensando no Banco Master, porque o banco já estava com problemas. O banco emitia CDB demais. Imagina um banco minúsculo, com patrimônio de 2 bilhões, emitir 40 bilhões de CDBs. Como é que ia bancar isso? Bom, essas pessoas já estavam pedindo para aumentar esses recursos do FGC, para que os investidores comprassem mais papéis protegidos, comprassem mais papéis do Master. Depois disso, eles começaram a forçar a Caixa Econômica a comprar esses papéis do Master. E 3 gerentes da Caixa se recusaram a fazer isso. E foram demitidos por influência de Ciro Nogueira, de Rueda, dessas pessoas todas que já tinham influência na Caixa. Então, tem toda uma relação aí, né, de tomar lá da cá com o Master. Né? Inclusive viagens, jatinho, caro, muitas coisas, participação de eventos do Daniel Vorcaro. Quer dizer, desde o começo ele se junta com essas pessoas. E partindo agora para o outro assunto, que de alguma forma se relaciona com o mas agora falando especificamente sobre essa notícia do final de semana, né, a prisão do Bolsonaro após uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, a partir do que tu conhece muito, né? A gente disse aqui, tu escreveste um livro sobre isso, O Ovo da Serpente, que fala sobre a história do bolsonarismo mesmo, os principais personagens dessa corrente ideológica, né, que cresceu bastante no Brasil. De alguma forma, dá para relacionar a história do Bolsonaro com esse tipo de postura, de conduta
né, que ele faz, que é de violar a tornozeleira eletrônica, de não cumprir as normas, né, naquele primeiro momento em que ele havia sido preso, mas domiciliarmente, né, mas aí ele vai justamente para a prisão domiciliar porque não cumpriu a cautelar, porque publica nas redes sociais do filho um vídeo, expõe para aqueles manifestantes. Da manifestação, exatamente, no telefonema. Esse histórico do Bolsonaro, né, de ter uma certa resistência ao cumprimento de regras, isso está presente sempre na história dele. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, relacionando o que ocorreu agora com a história do Bolsonaro. Sim, a gente tem que lembrar primeiro o grande escândalo, né, que ele vai para a reserva, ele é mandado para a reserva por causa dessa primeira responsabilidade dele, que era colocar bombas em bombas de baixo efeito, tudo bem, mas era para colocar bombas na Escola Superior de Guerra, colocar na Escola de Formação de Oficiais, para aumentar os salários. Porque o Bolsonaro, ele surge nessa relação com os militares de baixa patente. É quase um sindicalista do Exército, né? Antes disso, ele começa a fazer campanha para aumentar os salários. Então, com isso, ele tem um plano para colocar bombas para pressionar o Exército, aumentar o salário dos militares de baixa patente. Com isso, ele não é expulso assim no último momento do julgamento, que era para ele ter sido expulso do Exército. Ele era tenente e ele vai para a reserva, porque todo mundo que vai para a reserva sobe uma patente, né? Porque ele era tenente, ele virou capitão porque foi para a reserva. A partir daí, ele começa a fazer campanhas, né, para vereador, para atingir esse público, para conseguir apoio desse público. E pedindo aumento de salário, né, para os militares. É assim que ele vai se fazendo, que ele vai se fazendo conhecido aqui no Rio. E aí ele começa a fazer coisas totalmente fora da lei. Por exemplo, ele quer entrar um dia, isso está no meu livro, fazendo propaganda, quer dizer, não fazendo, mas fazendo de alguma forma. Merchan do livro, pode fazer, está autorizado. Porque tem um episódio que é muito curioso, que ele vai para frente, tem uma formatura na Escola Superior de Guerra, e ele vai para lá com o carro dele, e ele quer entrar na formatura. E por lei, né, pela disciplina militar, pela lei militar, é proibido fazer política dentro das instituições militares. Coisa que o Bolsonaro sempre descumpriu, tá? Ele sempre tentou fazer. Aí ele vai fazer, e diz que, aí o general chega e fala, olha, manda ele sair daí. O general Lucena fala, que era o ministro na época, manda ele sair daí, e ele não sai. Aí mandaram, ele pegou, então tá, não vai sair? Mandaram um oficial levar um carro de guerra, um desses carros de combate, e ele amarrou no carro do Bolsonaro e falou, olha, se você não tirar esse carro aqui agora, nós vamos arrancar esse seu carro e a gente vai acabar com esse seu carro. Aí que ele tirou o carro correndo. Depois ele ia para a porta, onde estavam os generais, ele ia para a porta fazer manifestação, e todas as vezes tinha essa confusão. E os militares tinham um tremendo de um desprezo por ele. A alta patente do Exército desprezava ele profundamente. Achava ele um irresponsável, uma pessoa que envergonhava o Exército. Essa era a visão militar dele. Por isso que assim, foi muito estranho como os militares embarcaram depois na campanha dele. E que depois eles me explicam no livro, eles achavam que eles iam conseguir controlar o Bolsonaro. Só que eles viram, eles mesmos admitem aqui no meu livro, que o Bolsonaro era incontrolável. Ele fazia o que ele queria, né? E fazia isso não pelo bem, sabe, do país ou das outras pessoas, era para tirar proveito próprio, para ele para ele ganhar voto e conseguir chegar onde ele chegou. Mas ele sempre foi um anarquista. Ele, por exemplo, uma outra coisa, um outro problema que ele teve seríssimo no Exército, foi que ele, acho que nas férias dele, que também foi proibido, ele foi fazer garimpo ilegal na Amazônia. E ele foi castigado por isso, né? E teve punição do Exército por isso. Então você vê, o alto comando do Exército sempre soube que ele era um irresponsável. Gabriel. Consuelo, eu falei um pouquinho antes de tu entrar aqui com a gente que talvez esse seja um momento, né, uma oportunidade da direita brasileira de se reorganizar em torno de gente que não seja nem burra nem maluca. Você, que escreveu um livro sobre a nova direita brasileira, você acha que pode ser isso mesmo ou eu estou sendo muito poliana aqui?
Não, eu acho que pode. E eu acho, gente, eu vou te falar, o campo progressista tem que entender que existe espaço numa democracia para a direita, para a esquerda, para o centro. O que eu acho que é o problema é esse radicalismo, né? Que é o que a gente vê com o Bolsonaro. Isso, para mim, não é nenhuma posição de direita. Essa extrema-direita histérica, descontrolada, que põe o país em risco, que põe a democracia em risco, que manda as pessoas para a rua para atacar o Congresso, para atacar o Supremo. Isso não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com a direita. Ser conservador é uma coisa, ser um anarquista desta forma é outra coisa completamente diferente. O que eu acho que o campo progressista precisa entender é que este campo da direita vai existir e é bom que exista alternância. Agora não com o que nós estamos falando aqui, quase que um fascismo. É você querer derrubar um presidente que foi eleito democraticamente, que foi o caso desse movimento orquestrado pelo Bolsonaro. E outra coisa que eu acho que aconteceu aqui no Brasil, quer dizer, quando as pessoas falam, o Brasil é um país conservador, sempre foi, por isso que o Bolsonaro cresceu. Eu acho que a gente tem que olhar também para os erros da esquerda e do centro. Por que razão a nossa sociedade deu uma guinada tão grande, não para a direita, mas para a extrema-direita? É porque havia uma insatisfação da sociedade. Então, apareceu o Bolsonaro como vou acabar com tudo isso que está aí. Só que qual era a proposta do Bolsonaro? O Bolsonaro nunca teve proposta nenhuma, nem para segurança. Segurança é o quê? A sociedade se armar? Vocês três vão sair com uma arma aí para se defender de assalto? Eu vou sair? Eu não vou. Isso não é política de segurança. Então, assim, eu acho que a sociedade estava carente de várias coisas, estava realmente irritada por o que estava acontecendo, tinha corrupção, tinha sérios problemas de violência, tinha crise econômica, tinha. E o Bolsonaro embarcou nessa, né, pegou essa onda aí, surfou nessa onda e começou a dizer, eu vou fazer tudo diferente. Não fez nada. Se vocês forem ver a campanha do Bolsonaro, não tinha nenhuma proposta, a não ser acabar com tudo isso que está aí. Então, o que eu espero que seja tanto a esquerda, o centro e a direita, que surjam políticos responsáveis com propostas para a sociedade, seja no campo conservador ou no campo progressista. Agora, não uma coisa maluca dessa, né, completamente desequilibrada, e que levou parte da sociedade a acreditar nisso, se envolver nessa aventura, e muitos estão presos aí por causa dessa irresponsabilidade. O próprio general Santos Cruz, que chegou a apoiar Bolsonaro, ele dizia isso, a irresponsabilidade do Bolsonaro, porque os líderes disso aí ficam de fora. Ainda bem que nesse caso eles foram presos. Mas geralmente quem sofre são as pessoas que eles botam na frente deles para fazer as maluquices que eles querem que faça. Que é, tipo, matar um presidente da República, eleger um vice-presidente e um presidente supremo. Que isso? Sim. Isso não se trata de democracia. Consuelo Diegues, a gente conseguiu, não sei como, em 10 minutos, passar pelo Banco Master, a gente vai querer ampliar em outro momento, passar pelo Ciro Nogueira, passar pela Caixa, pelo Banco Regional de Brasília, pelo Bolsonaro, pela coisa esquerda, boa falar com pela direita. Né, é uma coisa, eu estou em choque. Eu, a partir de hoje, vou pedir lições, porque eu, Gabriel, PG, a gente não para de falar, a gente entrega o programa sempre estourado, mas a Consuelo simplesmente arrebentou. Querido, obrigada, um beijo, a gente vai querer que tu volte para falar especificamente do Banco Master, desse perfil do Vorcaro. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, gente, volto com o maior prazer. Beijo pros três. Beijo. Beijo. Não há tempo para mais nada, mas que aula, né? Olhar para a esquerda, olhar para os erros que cometeu, para o campo progressista, olhar para a direita e até mesmo os exemplos que ela deu para o PG, né? De comportamentos do Bolsonaro que em nada vão na direção da regra, pelo contrário. Então nós ficamos por aqui depois desse... Devem estar nos xingando? Devem, né? Mas tá tudo bem também. Estamos um elogio também, é isso que importa. Opa, isso aí. PG, beijo, querido. Tchau, beijo. Bom trabalho aí, Gabriel, beijo.